Esta carta aos Hebreus, ela fala muito a respeito da pessoa de Jesus. E nós encontramos, você vai ler a partir do primeiro capítulo, lógico, e você vai estar observando que foca bastante a pessoa de Cristo. E é muito importante nós lermos, estar sempre pesquisando esta carta, porque aí a gente vai cada vez mais fortalecendo a nossa fé, em ver como Jesus ofereceu a si mesmo para morrer numa cruz, para nos trazer a vida eterna, através da sua morte de cruz, onde ele conquistou para nós o direito de um dia viver eternamente na glória celestial. E olhando, hoje estudando aqui juntamente com o professor Daniel e os companheiros de sala, e vendo como foi bem focado e esta carta na pessoa de Cristo. E quando cheguei, aqui estava no púlpito, fui informado que eu estaria trazendo esta reflexão. Eu fui levado para este capítulo 12, quando aqui fala a respeito do exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Uma das coisas importantes para a nossa vida, que nos ensina muito e que nos dá uma estabilidade na nossa vida, principalmente a vida espiritual, são os exemplos. Exemplos que nós temos de pessoas que viveram no passado e deram exemplos de bons servos de Deus. O exemplo, ele fala muito mais e nos ensina muito mais do que até mesmo uma aula, um ensinamento teórico ou teológico. Dá-nos uma segurança muito mais o exemplo do que nós temos muito conhecimentos gerais, porque o exemplo, ele é como um prego fixado em uma tábua. E aqui Jesus nos chama, nos convida, para que nós sigamos os seus exemplos. Paulo teve esta ousadia lá em Coríntios capítulo 11, dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, convidando-nos para imitá-lo, como ele procurava imitar a Cristo. Mas na verdade não é bem isto que eu quero focalizar com os irmãos. Eu quero meditar no versículo de número 2, quando Jesus, como nosso exemplo, aqui o escritor diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhando para Jesus, nós temos, lógico, o que eu estava falando, o exemplo, e são vários exemplos. Se eu e você for meditar e tomar para a nossa vida espiritual, como Jesus deu exemplo de muitas coisas. Primeiro, exemplo de obediência. Como Jesus nos ensina exemplos de obediência. Ele obedeceu o Pai para vir à terra humanizar-se, tomando forma humana,
E aqui ele veio cumprir aquilo que Deus, o Pai, havia determinado para que ele viesse cumprir, realizar, que era o sacrifício perfeito, para que fosse, de fato, através deste sacrifício, feita uma reconciliação da humanidade caída, do homem em pecado, e houvesse esta reconciliação com Deus, porque o apóstolo Paulo disse em Romanos 4, melhor 3 e 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus veio como enviado de Deus para realizar o maior sacrifício de toda a história, porque todos os sacrifícios do Velho Testamento eram uma figura. Não havia condição de salvar o homem. Para salvar o homem teria que ser oferecido um sacrifício perfeito, um cordeiro sem mácula. E não existia até então. Cristo ofereceu-se a si mesmo a morrer numa cruz para que nós pudéssemos ter este direito, o direito da salvação, o direito da vida eterna. Hoje nós estamos aqui assentados nestes bancos, glorificando o nome do Senhor Jesus, porque um dia Ele se entregou a si mesmo a morrer na cruz do Calvário, dando a sua própria vida, para que eu e você tivesse hoje esta liberdade de erguer a nossa voz e dizer glória a Deus, aleluia. Porque outrora os nossos pecados tiravam-nos o direito de termos esta perfeita comunhão com Ele. E nós não tínhamos esta liberdade, como nós temos hoje, de orar, levantar mãos aos céus, cantar como nós já cantamos hoje. Nós não tínhamos esta liberdade, este conhecimento, porque nós estávamos presos nos nossos pecados. Mas Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, Ele abriu a porta da salvação para mim e para você, e hoje nós estamos aqui na condição de salvos, glorificando e exaltando o nome deste Jesus maravilhoso. Não estamos presos pelo pecado, nós não estamos escravizados pelo pecado. Nós estamos agora livres, porque nós um dia reconhecemos que éramos pecadores e que precisávamos de arrependimento e que precisávamos de um Salvador para salvar-nos, para nos tirar da condenação eterna. E a nós foi anunciada esta palavra, que ela entrou em nossos ouvidos e desceu para o nossos corações, fazendo uma obra de conscientização. E aí entendemos que do jeito que nós estávamos, na condição em que vivíamos, nós não tínhamos direito da vida eterna. Então chegamos à conclusão que precisávamos de aceitar Jesus como Salvador das nossas vidas. Oh, aleluia! E aí o escritor continua dizendo aqui, no versículo 2, ele disse, olhando firmemente, ou olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Agora, como salvos, remidos pelo sangue de Jesus, nós temos que continuar nesta carreira, a carreira que nos está proposta. Nós temos que prosseguir nesta caminhada, porque o começo é importante, o meio também ele é importante, mas o mais importante é o final. Se começamos uma jornada,
Nós não podemos parar no meio, nós temos que continuar. Se nós iniciamos uma caminhada tendo uma visão do futuro, nós não podemos retroceder, não podemos ser embaraçados com as coisas desta vida, mas nós temos que prosseguir esta caminhada, porque existe lá no final uma promessa que nos espera de uma cidade santa, linda e maravilhosa, um lugar aonde nós iremos viver e viver eternamente. Uracala machori andai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Algo maravilhoso nos espera lá. Um lugar de delícia nos espera lá. Pode ter certeza que não foi o homem que prometeu isto, mas foi o Senhor Jesus que prometeu. No capítulo 14 do Evangelho de João, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Oh, que promessa linda e gloriosa para os salvos, para os remidos pelo sangue do Cordeiro. E ele continua dizendo: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Para quê? Se ele veio aqui na terra, sofreu tanto, ao ponto de morrer pregado numa cruz, morrer uma morte terrível, sendo escárnio, se colocando diante da multidão, como filho de Deus, que para o judeu era a maior vergonha, se apresentar seminu diante da multidão. Mas lá estava o Filho de Deus, dependurado no rude madeiro, e sobre ele estavam os meus pecados, e sobre ele estavam os nossos pecados, os nossos negros pecados que nos separavam de Deus. Como diz o profeta Isaías no capítulo de número 60, separados de Deus, mas Jesus se entregou a si mesmo, e lá ele morria como homem miserável, desprezado, foi trocado em lugar de um homem que era um grande infrator, que foi colocado em liberdade, mas ele foi condenado a morrer como se fosse um homem que estivesse fazendo grandes horrores. Mas a palavra de Deus diz em Isaías 53, todos sabem que ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, mas ele não abriu a sua boca. E sobre ele estavam os nossos pecados. Oh, quantas vezes nós somos ingratos, quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, quantas vezes nós entristecemos o coração do nosso Jesus, com as nossas desobediências, com a nossa incredulidade, com a nossa falta de reverência, com a nossa falta de dedicação, com a nossa falta de entrega, de rendição a Ele, como sendo Ele o nosso Salvador, o nosso Senhor, e nós servos, sendo que Ele fez tudo por nós, e nós muitas vezes não valorizamos isto como deveríamos valorizar.
mas Ele se entregou a si mesmo por nós. Ele se entregou a si mesmo por nós. E, meus amados, como um exemplo a ser seguido, há mais de 2000 anos, este homem continua atraindo milhares e milhares de pessoas, com seu jeito simples e humilde. Nunca houve líder como ele, que até depois da sua morte, depois de passar mais de 2000 anos, ele continua atraindo discípulos para segui-lo e servi-lo. Olha que exemplo, olha que exemplo que ele deixa para todos nós. E a Bíblia diz que todos aquele que o segue nunca será decepcionado, porque ele mesmo disse: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Oh, aleluia! E Ele está presente aqui nesta noite. Ele está aqui falando aos nossos corações. Ele está nos levando a fazer uma reflexão, a olhar introspectivamente, ver quais são as condições que nós estamos vivendo como os seus servos na tua casa, na tua presença. Às vezes nós somos tendenciosos a olhar para os defeitos dos outros, olhar para os erros dos outros, reparar a vida dos outros. Fulano pecou, posso pecar também. Fulano caiu, se eu cair, um dia eu posso levantar. Não vou mais para a igreja, porque fulano e ciclano é assim, é assado. Mas a palavra de Deus está dizendo, olhando para Jesus. Não é olhando para o irmão, não é olhando para a vida do pastor, não é olhando para a vida do presbítero, não é olhando para a vida da esposa do pastor, não é olhando para a vida da esposa do presbítero, é olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, em quem não há mudança e nem sombra de variação, diz o apóstolo Tiago. Em que está firmado a nossa fé? Em quem nós estamos espelhando? Para um dia conseguirmos entrar no céu, a vida de A, a vida de B, e muitas vezes é mais observado a vida daqueles que erram, do que a vida daqueles que acertam, daqueles que se santificam. Às vezes até aqueles que se santificam são criticados. Aqueles que se preparam espiritualmente, às vezes não é tão valorizado, não é tão observado, não é seguido os seus exemplos. Mas achamos mais fácil olhar para os defeitos e o erro dos outros, e até viver até comentando a respeito. Mas Jesus não nos ensinou assim. Ele ensinou olhar para Ele como o único exemplo de obediência, de fidelidade e de santidade, para que seja seguido, e um dia moraremos no céu eternamente com Ele. Que Deus em Cristo vos abençoe, igreja. Estamos iniciando este novo ano. Acredito que Deus, com certeza, se nós formos fiéis e obedientes à sua palavra, Ele continuará conosco. Mas entendemos pela Bíblia que não serão dias fáceis. Fomos abençoados no ano que terminou.
mas não serão dias fáceis pela frente, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. E se ela cumprir, então, realmente, nós viveremos dias de apertos, de angústias, de lutas, de problemas. Estamos ouvindo dizer e pregar que o mundo está em crise, mas o crente tem que mudar esta visão. O mundo pode estar em crise, mas a igreja do Senhor, ela está em Cristo Jesus, aquele que morreu, deu a vida por nós, aleluia, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, e deu-nos promessas maravilhosas, de que um dia vai voltar, para buscar a sua igreja querida, que está aqui na terra. Quantos têm esta esperança e pode dizer, glória a Deus? Aleluia. Mas nós não podemos nos embaraçar com o pecado que aumenta cada dia. Jesus falou isso em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, em outra tradução diz de quase todos, esfriará. É bíblico. Você vê aqui acolá um irmão desanimado na fé, até dizendo não mais ir à igreja. É bíblico. Agora, eu e você, nós temos que lutar para que este versículo não se cumpra em nós. Orar a Deus, não deixa, Senhor, que eu me esfrie na fé. Não me deixe que abandone a Tua palavra. Não me deixe que eu desvie do Teu caminho santo. Senhor, a Tua palavra diz que muitos vão esfriar, mas eu não quero, Senhor, e não vou, com a ajuda, a graça e a misericórdia do Senhor, eu não vou desviar, não vou me afastar da Tua presença. Eu quero um dia ir morar com o Senhor na glória. Mas se nós bobearmos, vai se cumprir em nós. Se não vigiarmos, vai cumprir em nós. Alcança o obreiro, alcança a esposa, alcança a família dele, alcança um, alcança o outro. Se nós não vigiarmos, não cuidarmos, vai nos alcançar, vai nos atingir. Mas estamos cobertos com o sangue precioso de Jesus, aquele que morreu por nós. Quanto sente protegido pelo sangue de Jesus, diga glória a Deus. Aleluia. Encerrando, ele disse, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ele deixou o seu lugar de excelência, de glória, para descer aqui na terra, para humanizar, e depois sofrer, e sofrer até a morte. Olha que sacrifício, quem é? E ele estava morrendo em favor do pecador. A Bíblia diz que até por alguém justo, talvez alguém se dispõe a morrer. Mas por um pecador, por um injusto, Jesus não olhou para a situação sua, ele não olhou para a minha situação, ele não olhou para o tamanho do meu, do seu, dos nossos pecados, mas ele nos amou incondicionalmente. Incondicionalmente. Reflita um pouquinho quem era você.
Dá uma olhadinha, faz uma retrospectiva. Quem era você? A senhora, o senhor? Quem éramos nós? Para alguém justo, perfeito, dispor a morrer, quem éramos nós? Para alguém se dispor tanto como ele e morrer por nós. Se com ele nós nos comportamos em dados momentos, você sabe a maneira. Você conhece você mesmo. Se com ele, a sua palavra, confessando os nossos pecados, dizendo que somos salvos, que somos perdoados, em alguns momentos nós temos comportamentos que você sabe, que nós sabemos, e sem ele, professando uma fé, dizendo: Jesus, eu te amo, eu amo a tua palavra, Senhor, eu sou teu, tu és meu Deus, o meu Salvador. E tem hora que nós proferimos palavras inadequadas, atos, comportamentos indevidos, isso professando uma fé nele, dizendo que somos dele e que ele é nosso. Faz uma análise como que é a índole do homem. Mesmo sabendo que se nós não formos obedientes, nós vamos para a condenação eterna. Mesmo que a salvação já foi paga por um preço caríssimo, que custou a vida do próprio Jesus, ainda temos comportamentos indevidos. Quando ele nos ensina que devemos amar uns aos outros, e quando às vezes num momento nós odiamos, falamos mal, criticamos, zombamos, desprezamos, não fazemos caso, isso professando uma fé e dizendo que amamos a Jesus. Olha o quanto é sério isso. Olha o quanto é sério isto. É para refletirmos. Porque nós não estamos aqui brincando de igrejinha. Não estamos aqui brincando de dirigir culto. Nós não estamos aqui numa reunião só de encontro para ver o rostinho de um, de outro. Nós estamos aqui num culto. E culto que significa serviço. Serviço de quê? Serviço de adoração. Não vim passar tempo. Se eu quisesse passar tempo, ficava em casa ou ia para a praça. Nós viemos para prestar um serviço. E que serviço é esse que nós estamos prestando? Qual é a qualidade deste serviço? Eu estou aqui adorando ou estou aqui murmurando? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu sinto a presença dele aqui.
Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto o amor dele aqui, dispensado em cada um de vocês, em cada um de nós, porque ele quer que nós sejamos salvos. Ele quer que nós sejamos servos. Ele não quer que nós sejamos religiosos. Ele quer que nós sejamos salvos. Ele não quer que nós sejamos religiosos, cumprimos tabela, domingo, quinta, terça. Não, Ele quer que nós sejamos salvos. E para isto Ele morreu, entregou-se a si mesmo, dando a sua própria vida, para que eu e você fossem salvos. Isaías 45, 22. Quando a nação estava em uma situação, o profeta usado por Deus disse: olhai para mim e sereis salvos. Você quer ser salvo? Olha para Jesus. Não olha para aqueles que estão errando, aqueles que não estão dando valor à palavra de Deus, aqueles que estão negociando a salvação, aqueles que estão fazendo barganha, aqueles que querem apenas o milagre, mas não quer o dono do milagre, aquele que quer a cura, mas não quer viver uma vida de intimidade com aquele que cura, quer viver uma vida de religiosidade, não se dispõe a sair das zonas de conforto para viver uma vida de intimidade, de comunhão com Ele. Quer ser abençoado, mas não quer obedecer a sua palavra. Que Ele tenha misericórdia de nós e que nós nos convertamos. Como disse a palavra de Deus em Crônicas, capítulo 7 e 14. O povo que se chama pelo meu nome, se orar e humilhar e se converter dos seus maus caminhos, sararei a sua terra. Eu abrirei os céus e derramarei a minha glória. Oh, aleluia! Eu dispensarei bênção sobre este povo que se chama pelo meu nome. Mas existem condições para que seja derramada as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Tem que haver conversão. Vocês sabem que nós somos tendentes a criar hábitos, e muitas vezes deles maus hábitos. Criamos hábitos maus. Simples. Eu vou citar. A gente chega em casa, a gente cria hábito, tirar o sapato e deixar no meio da sala. A meia suja, se soltar ela caminha sozinha por causa do chulé. A gente deixa em cima do sofá. Hábitos ruins. E na vida espiritual a gente tem tendência de criar também esses hábitos ruins. Eu acredito que ninguém faz isso aqui do que eu citei. Se faz, a esposa, meu Deus do céu, coitadinha dela. E vice-versa. Mas nós temos essa tendência de criar hábitos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque Ele está dizendo hoje, esse povo que se chama pelo meu nome, se orar, humilhar
e converter dos seus maus caminhos, eu sararei. Ouvindo a sua oração, eu sararei a sua terra. De pé, por favor, vamos colocar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Está tão gostoso aqui. Eu estou sentindo tão bem aqui. Você quer ser salvo? Você quer ser salvo? Vou perguntar de novo. Você quer ser salvo? Vou perguntar de novo. Você quer ser salvo? Olha para Jesus, o autor e consumador da fé. Olha para Jesus. E Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite para salvar. Ele está aqui para fazer milagres. Ele está aqui para fazer uma obra de transformação. Muitos de nós que estão dando ouvido a esta palavra, vamos sair daqui nesta noite transformados pela palavra. Não é porque estou pregando, não, porque a palavra é de Deus. A palavra é de Deus. E esta palavra, quando pregada, ela tem um endereço certo. Ela não erra. Ela não desvia. Ela vai no rumo certo, cortando, ferindo, mas no mesmo tempo que ela fere, ela cura, mas ela vai para o propósito que ela está sendo falada. Por que que você tem olhado tanto para a vida do seu próximo? Você não tem percebido que isto tem sido um atrapalho na sua vida espiritual? No seu crescimento, na sua intimidade com Deus, na sua relação com Deus no momento de oração, que às vezes você não tem nem condição de se ligar, de preocupar-se tanto com a vida de outros, esquecendo da sua própria. Eu disse um dia, parece que até foi na consagração, no retiro dos jovens, há muitas pessoas que ficam preocupadas com o pecado, porque o pecado fica combatendo e falando do pecado. Não, uma coisa só que nós precisamos de fazer para combater o pecado. Sabe o que é? Sabe o que é? É nos encher do Espírito Santo. Porque uma vida e um coração cheio do Espírito Santo não tem lugar para o pecado. Porque o pecado entra se tiver vaga. Mas não tendo vaga, ele não entra. Mas se nós estivermos vazios, coração vazio, a vida vazia de Deus, ele chega e entra, porque tem espaço. Enche-te de Deus, e você será uma bênção nas mãos do Todo-Poderoso. Eu não tenho mais tempo. Aonde tem uma pessoa nesta noite que não é evangélica, e ao ouvir esta simples meditação, foi tocado por Deus, foi tocado pelo Espírito Santo, e você sente aí no banco desejo de servir este Deus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que não é evangélico, ou você que está afastado da casa de Deus, rapidinho, venha, eu te convido. Você que quer ser salvo, ou você que tem estado na igreja, tentando firmar na fé,
mas você tem olhado para as coisas negativas e tem sido um tropeço na sua vida, e você não consegue se firmar, você não consegue se levantar, você luta, mas não dá conta. Jesus hoje te trouxe aqui porque Ele quer te dar força, renovação, graça para você vencer a você mesmo, e isto que te leva a você não ter permanência firme na casa de Deus. Aonde está mais uma pessoa? Venha, venha, venha. Eu quero orar por você. Eu não estou dizendo que você está em pecado, você foi atingido por um mal que te atrapalha, mas você é crente, está na igreja, é membro da igreja. Jesus nesta noite está aqui para te abençoar. Venha. Quantos querem ser abençoados por Deus? Venha aqui à frente, nós vamos orar. Os obreiros estão chegando aqui e nós vamos orar por você. Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Pode vir, estou esperando. Hoje é dia de salvação. Olhai para mim e serei salvo, diz a palavra de Deus. Oh, aleluia. Pode vir, estamos esperando. Venha logo. Hoje é seu dia. Hoje Deus te trouxe aqui para você fazer uma reflexão e entender que Deus te ama. Ah, pastor, estou com vontade de ir à frente, mas alguém não olha para ninguém. Como eu mencionei aqui, não olha para ninguém, olha para Jesus. Não interessa quem te olha, quem te vê, quem fala. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que pode salvar. Seu pai não vai te salvar, sua mãe não te salva, seu vizinho também não, o pastor não te salva, o evangelista, ninguém te salva, a não ser Jesus que morreu na cruz por nós. Então por que você não vem? Ele te ama e te perdoa. Não te importa o tamanho, não. O importante é que Ele te ama. O importante é que Ele perdoa. O importante é que Ele te salva. Então venha. Eu vou dar mais 1 minuto para você vir. Alguma coisa está te prendendo aí no banco. Espírito de Deus testifica comigo. Você está preso aí, querendo vir, mas está preso por um pensamento, por um sentimento. Venha, venha. Isto, meu irmão, isto. A vitória é de quem dispõe. A vitória é de quem se levanta. A vitória é de quem toma atitude. A vitória é quem dispõe e visualizando aquilo que lhe interessa, o que é mais precioso. Então venha, é você que vai ser abençoado, é você que vai ganhar. A vitória não é minha, é sua, mas em particular é minha também, porque se você conscientiza disto, a vitória é de todos nós. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Xaracalamassuri candarai, orecandaramasuri ande calamashandarai. Deus está fazendo milagres aqui nesta noite. Iracalamassuri candaramassuri adai, inacaturiande mastekeia. Aqui estão os obreiros, já estão orando, e nós vamos orar agora. Nós vamos orar. Deixe o Espírito de Deus trabalhar. Oh, aleluia, aleluia. Claito, vem aqui orar, filhinho, por favor. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia.
Oh, aleluia. Você que ainda não veio, está pensando em vir, não veio, venha. Rapidinho, venha. Aproveite. Aproveite. A água está agitada. Venha. Isto pode vir. Estou esperando, jovem. Jesus tem uma bênção para você, meu filho. É você. Deus te ama. Deus tem algo especial para a sua vida. Isto, um jovem abraça com ele aqui. Wellington, abraça com esse moço aí. Nós vamos orar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas dá tempo de você vir ainda. Pode vir. Pode vir. Jesus é o teu Salvador. Jesus é o teu Senhor. Ele te ama e te ama muito. Aleluia. Está trazendo ele? Está vendo? Está vendo o Senhor ali para receber oração. Pode assentar com ele no primeiro banco. Ajuda lá, Cláudio, por favor. Assenta ele no primeiro banco. Pode deixar ele aí. Um ato de fé. Um ato de fé. Um ato de fé. Quer vir à frente. Está vindo à frente. Quer dizer, eu tenho que ir lá. Eu tenho que manifestar. Eu tenho que me dispor. Deus vai honrá-lo. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Vamos orar, os obreiros, orem por ele aí, Cláudio. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está a tua noiva, a menina dos teus olhos, a igreja que o Senhor comprou com o teu sangue na cruz do Calvário. A tua palavra foi pregada nesta noite, Pai, dizendo que salvação, herança e a eternidade é somente através de Cristo Jesus. Por isso nós pedimos nessa noite, Pai, a tua palavra diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. E nós profetizamos sobre cada vida que está aqui nessa noite, que seja liberta do pecado, liberta do mal, liberta das trevas, liberta do propósito do maligno. Pai, a tua palavra diz que vale mais um dia aqui do que 1000 em outros lugares. Então, enquanto o teu povo está aqui te adorando, Pai, cura de enfermidades. Enquanto o teu povo está aqui te exaltando, Pai, liberta a alma que está presa. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor nesta noite a unção que liberta, a unção que quebra jugo, a unção que despedaça todo jugo maligno, seja agora, Deus, manifestada sobre cada coração. E esta unção que restaura casamento, e esta unção que restaura vida, e esta unção que restaura quem está abatido, ó Deus, que ela se manifeste em nosso meio nesta noite. Pai, a tua palavra diz: se fores liberto, verdadeiramente sereis livre pelo Filho de Deus. Então nós pedimos nessa noite, Pai, que haja uma plena libertação. As pessoas que vieram à frente, acreditando no poder da tua palavra, honre a fé dos teus filhos, pois Jesus cura, Jesus liberta, oh, Jesus restaura, e nós acreditamos no poder do teu nome. Pai, a tua palavra diz que passará o céu e passará a terra, mas a tua palavra não há de passar. Então nós profetizamos segundo a ministração da tua palavra. Renova o teu povo pelo poder da tua palavra, encha o teu povo pelo poder da tua palavra, que caia por terra todo o mal pelo poder da tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.